Olá, aqui é Cris Franklin, cofundadora do Top Afiliado, e nos próximos minutos eu vou te mostrar como o método Matador me ajuda a criar em pouco menos de 3 minutos páginas de inscrição que literalmente já geraram mais de 1.497.000 leads em 9 anos, sendo que 465 mil dessas leads foram geradas nos últimos 9 meses desse período. Mas principalmente você vai ver como é possível você colocar esse método para trabalhar para você e eliminar fatores que assassinam as conversões das suas páginas atuais e futuras. E isso mesmo que você não tenha nenhuma habilidade extraordinária. Na verdade, eu pessoalmente acredito que qualquer pessoa normal que saiba montar um quebra-cabeça de 4 peças é capaz de construir páginas matadoras se aplicar esse método passo a passo. E tudo isso, mesmo que a sua experiência com marketing digital e tecnologia seja tão primitiva quanto a minha habilidade na cozinha. Esse foi o dia que eu genialmente tentei cozinhar 3 ovos aqui no micro-ondas de casa. Resumindo, mesmo que você não saiba absolutamente nada de tecnologia, começando completamente do zero, mesmo que você já tenha até pensado que talvez o que você oferece na sua página não seja tão atraente assim o suficiente para fazer com que o seu visitante se cadastre na sua lista. E aqui vai uma primeira dica. Milhares de testes nesses últimos 9 anos me mostraram na prática que o que você oferece não é tão determinante para o cadastramento dos seus visitantes em leads quanto como você oferece. E nessa apresentação, que não vai durar muito, eu vou falar sobre alguns desses testes dos últimos 9 anos que resultaram na captura desses quase 1,5 milhão de leads e me ensinaram sobre os erros vitais que assassinam as suas chances de criar uma página de alta conversão. E é o seguinte, esses são os fatores que separam os homens dos meninos nesse jogo. E no meu caso, as mulheres das meninas. Eu realmente conheço poucas pessoas que tiveram esse tipo de resultado. Isso talvez seja pela seguinte razão. Por mais que seja simples o que eu vou te mostrar, eu demorei 9 anos para chegar numa metodologia com esse grau de simplicidade, capacidade de resultado e precisão. Mas como diria Steve Jobs, o simples pode ser mais difícil do que o complexo. É preciso trabalhar duro para limpar seus pensamentos de forma a torná-los simples. Mas no final vale a pena, porque quando chegamos lá, podemos mover montanhas. Eu acredito piamente nisso, pois no meu caso, 465 mil dessas 1.497.000 leads foram gerados nos últimos 9 meses desses 9 anos de carreira, trabalhando duro para simplificar e chegar a um método cada vez mais simples e eficiente. Agora, uma coisa interessante que talvez você não saiba é que depois de produzir mais de 1 milhão de leads na minha vida, eu sou praticamente implorada para verificar e dar consultoria no processo de geração de leads de vários negócios. E o fato é que eu acabo cedendo a essa pressão, às vezes, para algum parceiro mais estratégico, alguém com quem eu tenha uma relação mais íntima. E o que acontece é que, em menos de 5 minutos de análise, eu consigo identificar os erros recorrentes que as pessoas cometem e que fazem com que as páginas de captura simplesmente não funcionem ou não funcionem tão bem quanto poderiam. E o interessante é que desde os mais novatos até os mais tops do mercado tendem a cometer os mesmos erros fundamentais. Mas depois de eliminar esses erros, que eu gosto de me referir como assassinos de conversão, é bem comum essas pessoas sentirem que o seu negócio estava andando com um freio de mão puxado até então. E acredite ou não, isso faz com que elas riam e chorem quase ao mesmo tempo. Elas choram porque ficam presentes para o mar de leads e faturamento que já deixaram de ganhar por causa de erros tão triviais. E depois elas riem porque ficam presentes que a partir daquela hora elas acabaram de soltar o freio de mão de conversão das suas páginas. Na verdade, eu até digo de pisar no acelerador. Dá só uma olhada nos depoimentos de algumas dessas pessoas. Opa, aqui é o Érico Rocha. E desde 2009, minhas empresas geraram mais de 900 mil leads, 900 mil cadastros de confirmação dupla. E mais ou menos 80% desses cadastros vieram de anúncios. Então, basicamente, eu colocava anúncios no Facebook, Google e outras plataformas também. Esses visitantes caíam nas minhas páginas de captura ou páginas de inscrição e elas se cadastravam ou não. Isso fez com que desde 2009 eu testasse muita coisa dentro nesse nicho de página de captura e página de inscrição. Por quê? Porque se aquelas páginas não fossem tão eficientes, eu estaria perdendo dinheiro ou não estaria, enfim, convertendo tanto quanto eu poderia.
E por muito tempo eu achava que eu era a pessoa que, até então, a pessoa que mais entendia disso. Até eu conhecer, durante o lançamento da primeira turma do Fórmula, a Cris Franklin. Naquele lançamento ela me chamou a atenção, não conheci ela, mas ela me chamou a atenção porque ela gerou 20 mil leads em 20 dias. E aquilo chama a atenção de qualquer um, me chamou a atenção, fez com que eu oferecesse, na verdade, um prêmio para ela viajar para Berlim, para a gente, enfim, na verdade eu disfarcei aquilo como um prêmio, que eu queria mesmo era entender como é que ela tinha feito aquilo. E no momento que, quando eu fui entrando mais em contato com ela, eu percebi que eu estava frente a uma das pessoas que, tinha gerado mais leads do que eu em quantidade, e em qualidade também, em termos de retorno, e dois, uma pessoa que talvez... É até difícil de eu admitir, mas talvez saiba mais sobre conversão e página de captura do que eu. Eu estava ali no mercado há alguns anos, ela já tinha lá 9, e ela tinha mais tempo de estrada, tempo de batalha, tempo de teste do que eu. Isso fez com que na Fórmula, no segundo lançamento do Fórmula, eu convidasse a Cris para observar minhas páginas de captura afinal e conversão afinal. Eu já estava jogando um jogo no nível alto, vamos dizer assim. E ela observou e ela fez algumas sugestões, pequenas sugestões de teste que aumentaram a conversão daquelas páginas de visitantes para leads em 30%. E eu sei que talvez 30% não seja muito para você, talvez seja pouco, mas para mim era incrível, porque eu já vinha num platô de conversão, eu não conseguia ver como mais eu podia melhorar aquilo, e ver que a Cris foi capaz de melhorar essas páginas de captura, mesmo sendo páginas de captura já testadas, tanto assim no campo de batalha, foi quase que surreal. Então, Cris, eu queria te agradecer muito pela sua generosidade de ter transmitido para mim esse conhecimento, que fez a diferença mensurável no meu negócio, e mais ainda por ter decidido transmitir, como eu sei agora, esse conhecimento para outros empreendedores que porventura não tiveram o privilégio de ter o contato com as suas técnicas matadoras. Um grande abraço. Oi, eu sou André Lima e eu tenho um negócio no nicho de desenvolvimento pessoal. E se tem algo que eu sei que afeta diretamente o meu negócio, é o grau de conversão das minhas páginas de inscrição. É por isso que eu tenho sempre a atenção e a preocupação de sempre fazer uma página matadora que eu sei que vai aumentar a minha conversão. E no ano passado eu estava num evento de marketing digital nos Estados Unidos e eu encontrei por lá a Cris Franklin. E como eu estava fazendo o lançamento naquela semana, eu pensei, nossa, a pessoa que mais entende de construir páginas matadoras que convertem de uma forma incrível é a Cris Franklin. Então eu não posso perder essa chance, já que ela está aqui do meu lado. Foi aí que eu pedi para ela dar uma olhada na minha página de inscrição. E ela me falou que não ia dar tempo de olhar a página toda, mas que ela podia focar um pouco ali na chamada. E foi incrível que em alguns segundos ela bateu o olho na minha chamada e me falou, André, se eu fosse você, eu mudaria essa palavra aqui, eu colocaria essa outra aqui, acrescentava mais um aqui, colocava uma exclamação, vai ficar muito melhor. E é claro que eu segui a risca o que ela me falou e foi incrível, realmente ficou muito melhor do que estava antes, porque ela tem uma experiência, um olho clínico impressionante por causa dos anos que ela tem de criar páginas que convertem, anos e anos de experiência. E se eu tenho alguma dúvida na página, na chamada que eu vou fazer, que eu vou utilizar, ela é a primeira pessoa que eu penso. Aí eu comecei também a pensar que ela tinha que algum dia ensinar isso para outras pessoas, para alavancar, para ajudar a alavancar os negócios de outras pessoas. E tem um detalhe interessante que aconteceu. Coincidência ou não, esse foi o primeiro lançamento que eu consegui faturar 7 dígitos. Foram 1,6 milhões de reais em faturamento. E eu posso dizer com segurança que a chamada que a Cris fez, a intervenção que ela fez toda a diferença e colaborou muito para esse resultado. Então, Cris, muito obrigado por ter me ajudado naquele dia e ter feito uma grande diferença no meu negócio. Mas sabe, apesar de hoje eu consistentemente construir páginas que são matadoras o suficiente para me permitir gerar mais de 1 milhão de leads, eu posso te dizer que nem sempre foi assim. E sinceramente, se eu tivesse hoje nas minhas páginas a mesma conversão que eu tinha lá no começo, eu não teria atingido essa marca. Eu definitivamente não teria batido o meu próprio recorde pessoal de gerar 8.044 leads em apenas um dia. Mas antes de eu te contar como que funciona esse método que eu batizei de páginas matadoras, deixa eu te contar como que eu cheguei nele. Talvez você não saiba, mas eu sou a caçula de uma família com 6 filhos e hoje em dia não é comum ter famílias tão grandes, então você pode imaginar como que foi difícil
para o meu pai conseguir bancar a educação de todos nós, né? E nesse contexto, durante a minha faculdade de farmácia, meu pai me dava lá com muito esforço o suporte para o que era estritamente necessário. E eu tenho muito respeito pelo tanto que ele se dedicou a isso. Então, desde aquela época, eu sempre procurei aliviar as coisas para ele e me virar sozinha o máximo possível. E uma das coisas que eu fiz para ganhar uma grana extra, por exemplo, foi vender roupas de porta em porta em lojas nos fins de semana das cidades vizinhas a Itaperuna, onde eu fazia faculdade. E se você já fez esse tipo de trabalho, sabe que de 10 portas que a gente bate, só umas 4 realmente abrem. E dessas 4, normalmente você consegue vender só para uma e olhe lá. Era um trabalho duro, mas eu nunca fui desistir. E todo final de semana eu fazia isso de novo. E com o tempo, eu comecei a notar que as lojas que abriam a porta para mim eram mais ou menos as mesmas de semana em semana. E quem não comprava em um determinado dia, às vezes comprava na outra semana. Foi aí que eu tive uma sacada importante que influenciou os meus negócios naquela época e vai influenciar para o resto da minha vida. Eu comecei a anotar no meu caderno quais lojas tinham aberto a porta para mim, porque na semana seguinte eu podia voltar direto nas lojas que tinham aberto a porta e não tinha comprado para tentar fazer alguma venda. Com isso, eu passei a aproveitar muito mais o meu tempo, porque eu só ia nas lojas que tinham maior chance de abrir a porta. E ao invés de eu fazer apenas uma venda em 10, eu já conseguia fazer 2 e às vezes até 3 vendas em 10 lojas que eu batia na porta. Bom, para você pode até parecer pouco, mas para mim foi um aumento de 200 a 300% de conversão. E o mais importante é que salvava muito tempo de estrada para mim. E meio que sem querer eu acabei sacando o conceito de lead, que eram os endereços anotados no caderno. Lead é um contato a uma pessoa que tem uma grande chance de comprar, porque abriu a porta para mim e me deu seu contato, mas não comprou ainda, por algum motivo. Por exemplo, tempo, ou por eu não ter uma peça específica no momento. E embora naquela época eu não chamava com esse nome, eu tive uma concepção muito importante. Eu descobri que lead vale dinheiro, literalmente. Pois esse conceito aumentou minhas vendas e aquele caderno passou a valer ouro para mim porque ele ajudou a me sustentar por vários meses. E aí, pouco tempo depois, eu comecei a me interessar por vender as coisas pela internet. Até porque ninguém merecia se deslocar tanto quanto eu fazia, investi nisso praticamente todos os fins de semana que eu tinha. Meu sonho de trabalhar remotamente da minha casa começou aí. Então eu comecei a pesquisar para ver como é que eu poderia fazer isso. Olha o que eu pensava. Como que eu faço para bater na porta de alguém pela internet? Parece ridículo, mas eu estava tentando imaginar como que eu poderia trazer para a internet aquilo que já funcionava para mim no mundo físico. Foi aí que o Orkut apareceu na minha vida. Eu acabei desenvolvendo uma estratégia nada convencional de gerar leads através do Orkut. Na verdade, através do Orkut e do MSN. Funcionava assim. Eu colocava scraps, que eram aquelas mensagens no Orkut, em um monte de comunidades. Era assim que eu batia na porta das pessoas pela internet. E cada mensagem que eu postava era como se fosse um anúncio com uma oferta de um produto onde a pessoa teria que me adicionar no MSN para saber mais sobre aquela oferta. Parece estranho, mas as pessoas não se cadastravam na minha lista para que eu pudesse enviar e-mails para elas. Ao invés disso, elas me adicionavam como contato no MSN. Essas eram as pessoas que abriam a porta para mim. Então, o meu caderno virou o MSN. Depois, eu ia lá e fechava a venda através do chat. Olhando para trás, eu mesmo tenho dificuldade de acreditar nisso, mas era exatamente o que eu fazia. E pensando bem, acho que eu posso até me dar um desconto, afinal de contas, eu era uma estudante de farmácia me aventurando na internet e aprendendo tudo na raça. Infelizmente, eu não tinha ninguém para me ensinar o caminho das pedras e talvez essa é uma das razões de eu ter demorado tanto para chegar onde eu cheguei. Então, se o meu e-mail marketing, entre aspas, era o MSN, a minha fonte de tráfego era o Orkut. Essa estratégia estava dando certo e eu estava conseguindo adicionar cada vez mais contatos no MSN. E talvez você não saiba, mas o MSN ele só suportava adicionar 50 contatos por dia. Então imagina só que eu tinha que ter umas 8 contas no MSN quando eu cheguei próxima das 400 leads por dia no Orkut. Chegou uma hora que eu não conseguia mais lidar com tanta gente para fazer vendas no chat, porque gerar lead é mais rápido do que fechar uma venda. Então eu comecei a vender o serviço de gerar leads no MSN para outras pessoas. Eu vendi um pacote com 50 leads adicionadas em uma conta de MSN. Depois eu passava o acesso dessa conta para o meu cliente e ele ia lá e fechava a venda através do chat e ganhava as comissões dele. Então, para cada pacote, eu tinha que criar uma nova conta de MSN. Mas, de algum jeito, que eu não sei direito, o MSN sabia que eu estava criando várias contas de um computador só e não me deixava fazer isso. E por isso eu tinha um carinha contratado que ficava andando de lan house em lan house no Rio de Janeiro, criando novas contas de MSN para mim. Acredite ou não, esse serviço de gerar leads para outras pessoas acabou sendo mais lucrativo para mim do que eu mesma entrar no chat para vender, devido à habilidade que eu desenvolvi em escalar isso. Porque eu estava ficando muito boa em gerar essas leads e a demanda realmente explodiu. Só que com o passar
passar do tempo, eu comecei a perceber que não era possível continuar escalando a geração de leads pelo Orkut indefinidamente. Deixa eu te explicar. Meu serviço ele ficou famoso, eu acabei tendo muita gente querendo comprar as minhas leads e por mais mensagens que eu colocasse em todas as comunidades possíveis, não dava mais para atender toda a demanda que eu tinha. Era muita gente atrás de mim me oferecendo cada vez mais dinheiro para eu gerar leads para elas, porque elas precisavam daquelas leads para vender e aquelas leads realmente convertiam. Eu realmente não estava afim de simplesmente abrir mão dessa oportunidade. Eu precisava encontrar uma estratégia o mais rápido possível para suprir essa demanda enorme e crescer o meu negócio de geração de leads. Foi aí que eu resolvi partir para fazer anúncios patrocinados. E eu comecei no famoso Google AdWords, onde eu poderia fazer anúncios e escalar quase que infinitamente o meu negócio. Essa era a minha grande expectativa. Mas a mudança deixou as coisas um pouquinho mais desafiadoras porque eu passei a precisar de páginas de inscrição. E eu sei que você já pode estar careca de saber isso, mas página de inscrição é uma página com design e uma chamada específica para converter as pessoas que clicavam no anúncio em leads. Eu vou te explicar sobre o design e a chamada mais para frente. Só que, definitivamente, construir uma página não era tão simples na época quanto postar uma mensagem no Orkut. Você deve imaginar isso. Mas o maior desafio foi que, enquanto no Orkut eu gerava tráfego sem custo financeiro nenhum, além da minha energia e tempo, no Google AdWords eu comecei a lidar com anúncios patrocinados, anúncios pagos para gerar tráfego. Isso me ensinou uma lição muito dura. Anota aí se você tiver um caderno. Quando você está colocando dinheiro na mesa antecipadamente ao faturamento, ou você é eficiente em converter aquele investimento que fez nos anúncios em receita, ou o seu negócio literalmente morre. Veja bem, no Orkut a minha preocupação era gerar a maior quantidade de tráfego possível para gerar mais leads. E eu sequer media a minha conversão, isto é, do total de visitantes, quanto se transformava em leads. Como cada lead não me custava nem um centavo de antemão, na pior das hipóteses, o que poderia acontecer era eu perder meu tempo se a conversão não acontecesse. Já no AdWords, a situação era fundamentalmente diferente. Então, se eu tentasse fazer a mesma coisa no AdWords, como eu investi dinheiro em anúncios antes de converter a lead, se o processo de conversão não fosse eficiente, eu não só perderia meu tempo, e sim eu perderia meu tempo e meu dinheiro. Logo, como você pode imaginar, passou a ser uma questão de vida ou morte para o meu negócio, criar páginas com alto poder de conversão, criar páginas realmente matadoras. E o único jeito que eu encontrei na época para saber o que funciona e o que não funciona, para descobrir que tipo de página convertia mais, era literalmente testando. E uma página de inscrição, ela tem muitas opções para testar. É o fundo da página, a chamada, o botão, só texto, com vídeo, sem vídeo, animado, estático, preto, branco, vermelho, com seta, sem seta. Eu testei tudo que eu podia. Para você ter uma ideia, eu cheguei a investir cerca de R$1 milhão nesses testes. Não é porque eu simplesmente gosto de testar. Deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém que eu conheço gosta de testar. Eu testava porque a sobrevivência e crescimento do meu negócio dependiam disso. E pode escrever mais uma coisa aí. Empreendedor de sucesso faz o que tem que ser feito para proteger o seu negócio. Sempre mantendo a integridade, claro. E eu fiz isso durante anos, então no final das contas eu acabei ficando muito boa nisso. Acredite, se você tivesse que pagar R$1 por cada novo visitante na sua página, você ficaria muito bom nisso. Porque eu dependia de gerar essas leads para colocar dinheiro em casa. Agora deixa eu te contar um segredo. Eu não teria dado conta de criar, estruturar e gerenciar a realização dessa enorme quantidade de testes e todo esse investimento que eu fiz se eu não tivesse organizado e documentado de forma metódica todo o processo. Mas o fato é que, no final das contas, todo esse controle que eu tive me deu subsídios suficientes para arquitetar um método preciso de criação e execução de páginas matadoras. E uma coisa eu posso te garantir, trabalhar com um método é muito mais eficiente do que com a simples intuição. E como diria o meu mentor, Érico Rocha, me pergunta como que eu sei disso. Pelo simples fato de que eu demorei, pasme, 9 anos para gerar 1.497.000 leads e muito desse tempo eu gastei investindo em visitantes e testes. Mas nos últimos 9 meses desse período, uma vez que eu estava com esse método finalmente amadurecido, eu gerei 465.000 leads, quase 1/3 do que foi gerado em 8 anos e 3 meses. Mas Cris, como é que funciona esse método? Lembra que eu te falei que era simples?
Basicamente, existem fatores que diferem uma página de conversão matadora de uma página ordinária. E nessas milhares de coisas que influenciam uma conversão ou não, existem variáveis que sussurram, ou seja, que causam uma diferença muito pequena na conversão, e existem variáveis que gritam, que impactam enormemente a conversão de uma página. E com o passar do tempo e dos testes, eu fui identificando essas variáveis, 100% na prática. E basicamente, as variáveis que gritam podem estar em duas categorias fundamentais. Aqui eu vou te explicar essas duas categorias onde caem 20% das variáveis que geram 80% dos resultados. Mas antes de falar da primeira categoria, deixa eu te contar como que eu descobri ela. Na verdade, foi uma coisa que eu descobri quase que por acidente. Lembra que eu te falei que eu comecei gerando leads lá no Orkut? No começo, as mensagens tinham que ser de texto simples, preto, mas um dia o Orkut adicionou algumas funções novas e permitiu colocar cor no texto. E aí, meio que por intuição ou meio que por curiosidade, eu troquei a cor do endereço de MSN de preto para uma outra cor. E o resultado foi que a minha conversão teve um pico enorme. Eu não tenho o valor exato hoje para te falar, mas eu lembro que eu comecei a gerar pelo menos 3 vezes mais leads por dia por causa disso. Daí eu pensei, meu Deus, aqui importa isso, o design da coisa faz diferença pra caramba. Tava ali na minha frente um fato que era praticamente muito simples, mas sinceramente tava fazendo o meu negócio triplicar de uma hora para outra. Aquilo me fascinou. Eu vou te falar, para quem precisa gerar leads ou para quem paga para escalar o tráfego, como eu fazia no AdWords, saber isso muda completamente o jogo. Agora me pergunta por que design tem tanto impacto. Olha, eu não tenho PhD nisso e eu não sei te falar o porquê necessariamente. Eu podia até inventar uma história aqui pra você, mas eu não vou. Porque eu não mexo com teoria, eu mexo com resultado e prática. E aquele resultado tava ali gritando na minha frente. Eu pensei, nossa, se aquela mudança de cor melhorou os meus resultados em mais ou menos 3 vezes, o que mais que eu posso fazer? E aí eu comecei a colocar outros elementos. Cores, tamanho, fonte, exposição. Aquelas variáveis elas gritavam de uma maneira estatisticamente relevante. E eu não quero entrar muito em estatística aqui não, mas dá para você calcular se algum dia você quiser entrar nesse detalhe. O fato é que design era uma variável altamente relevante e isso passou a ser muito importante para mim. E desde então eu fui atrás de testar todos os elementos possíveis do design de uma página. Por exemplo, antes eu colocava no fundo da página imagens com um determinado padrão que eu achava que tinha relação com o que eu vendia. Mas eu descobri que aquele padrão específico era muito pesado e derrubava a conversão da página. Então eu comecei a testar outros tipos de imagem até descobrir o que era melhor. E teve uma época também que alguns clientes estavam impondo um determinado elemento em todas as páginas que eu fazia para eles. Eles queriam um quesito obrigatório nas páginas. Por algum motivo eles achavam que esse elemento era importante. E eu penso que eles estavam cegos, porque os meus testes estavam indicando que aquilo diminuía a conversão. Para mim, isso é uma falha muito grande. Você definir o design de uma página baseado na sua própria opinião, ao invés de olhar o resultado de conversão. Definitivamente não faz sentido. Eu, por exemplo, não tenho compromisso com nada do que eu gosto. Eu tenho compromisso com o que converte. Por quê? Basicamente porque a conversão é meu chefe. É ela que paga as contas do meu negócio a cada dia. Eu ia fazendo assim, mudando elementos, adicionando ou removendo. E no final das contas, eu cheguei a diretrizes específicas para fazer o design das minhas páginas serem efetivamente matadores. Mas o fato é que se você não tem o design certo, para o produto certo, você está deixando de gerar muita lead e logo deixando muito faturamento na mesa. E essa é a primeira categoria de variáveis fundamentais. Já a segunda categoria de variáveis fundamentais é a chamada. Chamada é a frase mais importante da sua página de inscrição. Deve ser a primeira coisa que o visitante lê quando ele chega lá. E a chamada ela tem que prender a atenção da pessoa do mesmo jeito que a manchete de uma notícia do jornal. E se ela não prende a atenção do seu visitante em 3 segundos, ele vai embora da sua página e você perde a oportunidade dele se cadastrar na sua lista. Então, chamada é uma variável obrigatória. Eu diria que é quase impossível gerar leads minimamente qualificados sem uma chamada. E desde a época do Orkut, eu achava que tinha sacado chamada completamente. Afinal de contas, eu estava gerando leads lá. Mas a chamada ela tem uma característica que ofusca a nossa percepção completamente. E pro meu desespero, eu só fui descobrir isso algum tempo depois, quando eu tomei uma lambada na cabeça de potencialmente R$1 milhão. Me deixa eu te contar essa história através de um trecho da apresentação que eu fiz no evento Fórmula de Lançamento ao Vivo para um público de 1.554 empreendedores. Em relação a teste, você nunca, e tem gente que fala nunca, diga nunca, eu digo nunca.
Você nunca pode estar satisfeito com seus resultados. Sabe por quê? Na época da minha agência, eu tive uma agência, eu gerava leads para clientes, que loucura, demanda, campanha, toneladas. E eu passei 2 anos gerenciando uma grande campanha, uma campanha imensa, uma grande empresa. Foi muito legal. E um ano, e eu testava, eu tinha uma chamada, eu tinha uma conversão extremamente positiva nessa campanha. Então eu diversificava fontes, fazia isso aqui tudo. E aí um belo dia, 1 ano depois, rodando essa campanha, já tinha investido mais de 1 milhão em tráfego nela. 1 ano depois, eu decidi testar. Chamada, mudar. Eu mudei uma frase. Uma única frase. O que aconteceu com o meu resultado? Dobrou a conversão. 1 ano. Eu já tinha investido 1 milhão. Eu mudei uma palavra, o resultado dobrou. Eu não sabia se eu entrava em desespero ou se eu ficava feliz por ter descoberto, ou se eu entrava em desespero por não ter feito aquilo antes. O que aconteceu comigo? Qual que foi o meu erro? Eu, como empreendedora, eu me conformei com os resultados, eu me contentei. Pode? Empreendedor pode se contentar com seus resultados? Pode contentar? Não pode, tá vendo? Não pode. Deu para sacar o meu drama? Eu rodei a campanha de um cliente meu durante 1 ano e ela estava convertendo bem. Tanto é que eu já tinha investido mais de R$1 milhão para trazer visitantes para a página de inscrição dele. Tava tudo ótimo, mas finalmente depois desse 1 ano eu resolvi testar a chamada. E a mudança de uma única frase que eu fiz simplesmente dobrou a conversão da minha página. O que aconteceu é que eu basicamente fiquei conformada porque a chamada anterior estava convertendo. E essa é a característica da chamada que ofusca a diferença entre uma chamada ordinária e uma chamada matadora. Eu acho que você deve anotar isso agora porque um dia isso pode custar muito dinheiro. Anota aí. O grande problema da chamada ordinária é que ela converte. Converte bem menos que uma chamada matadora, mas ela converte. E por causa disso, às vezes a gente fica ofuscado para a existência de uma chamada matadora que converte substancialmente mais. No caso daquele meu cliente, 2 vezes mais. É por esse motivo que durante o período da minha agência, embora eu fizesse constantemente campanhas de geração de leads com retorno positivo, eu sempre continuava testando para encontrar chamadas cada vez melhores. E foi essa última que me fez sacar os fatores mais importantes de uma chamada e que me permitiu ter um processo preciso de desenvolvimento de chamadas matadoras. Então, testar chamada para mim não é uma opção, e sim uma questão de sobrevivência. Mas agora você pode estar se perguntando, então qual que é o design ideal? Qual que é a chamada certa? O fato é que depende. O jeito certo de aplicar e combinar essas variáveis fundamentais depende de uma lógica relacionada às características específicas de cada negócio, cada produto e de onde os visitantes estão vindo. Não existe uma combinação única de design e chamada que funciona para todos os casos. De nada ia adiantar eu te mostrar uma página matadora aqui nesse vídeo sem efetivamente te explicar como você adapta isso para o seu negócio. Isso é uma coisa muito complexa e precisa ser explicada de uma forma concisa, passo a passo e profissional. O fato é o seguinte, as pessoas mais próximas a mim, amigos ou parceiros de negócio, ficavam o tempo todo insistindo para que eu consertasse as páginas de inscrição deles, para que elas virassem páginas matadoras. E para atender essas pessoas que não cansam de pedir consultoria e que eu não posso, nem tenho a oportunidade de dar, eu resolvi criar um programa intensivo e profissional para falar exatamente o que você precisa fazer. Basicamente, nesse programa eu vou ensinar detalhadamente o meu cobiçado método pessoal para criar as páginas de inscrição matadoras que geraram mais de 465 mil leads em apenas 9 meses e que eu uso para tornar os meus negócios altamente lucrativos. É o método que eu desenvolvi e aperfeiçoei nos últimos 5 anos, que foi a época em que eu comecei a consolidar definitivamente as técnicas que eu venho aprendendo na prática desde que comecei a gerar leads. Então eu fiz o seguinte, eu peguei todo o meu método que eu aplico no dia a dia, destrinchei ele totalmente e organizei o processo passo a passo para melhorar a compreensão. Depois, eu peguei cada passo individual e fiz uma explicação minuciosa e detalhada para garantir que até pessoas completamente leigas em internet
tenham condições de sacar o funcionamento e a importância de cada passo especificamente. E além disso, eu voltei e pesquisei a minha documentação de várias campanhas diferentes, que eu já trabalhei gerando leads e gerenciando investimentos de mais de 4,8 milhões de reais. Daí eu fiz uma seleção variada em diferentes nichos e, para complementar, eu consultei também algumas pessoas que eu já ajudei a criar páginas matadoras nos últimos anos. Tudo isso para rechear o método apenas com exemplos reais de páginas que foram colocadas à prova pelo maior e mais impiedoso juiz que existe para julgar o desempenho de uma página de inscrição: o próprio mercado. Ou seja, os exemplos desse programa foram responsáveis por converter desde milhares a centenas de milhares de visitantes em leads. São páginas e chamadas que foram literalmente colocadas no campo de batalha e triunfaram de forma extraordinária. Eu peguei esses exemplos, quebrei em pedaços para você e fiz uma análise profunda do que os tornaram verdadeiros multiplicadores de leads. Além disso, eu vou te ensinar a técnica que eu uso para acelerar o processo de produção de novas páginas. E talvez você seja uma pessoa extremamente criativa, que é excelente, porque facilita muitas coisas para você. Mas se você é como eu, e eu te confesso que eu nunca fui uma das pessoas mais criativas do mundo, essa técnica vai ser essencial para que a sua criação de páginas matadoras seja extremamente produtiva. Eu vou te ensinar como criar e organizar o que eu chamo de baú do tesouro criativo, que é um conjunto de páginas, chamadas, fundos, enfim, coisas que eu uso como inspiração na hora que eu vou criar uma nova página. Uma vez que você tem o seu baú do tesouro criativo, você vai notar quanto tempo ele economiza quando você não precisa mais confiar somente na sua criatividade e na sua intuição para criar suas páginas. Agora, para essa técnica funcionar, o seu baú tem que ser extremamente organizado. Porque se você não sabe onde encontrar uma informação quando você precisa, ela na verdade não tem valor para você. E eu vou te ensinar exatamente como você deve organizar o seu próprio baú. E é assim que você não vai apenas construir, mas vai tirar total proveito das suas páginas matadoras para gerar as leads que o seu negócio precisa. Bom, nesse momento, provavelmente você quer saber quanto vai precisar investir para ter acesso ao meu método exclusivo de construção de páginas de inscrição matadoras. Mas antes de te falar sobre o investimento, eu quero que você conheça alguns dos bônus que eu incluí gratuitamente no programa para aumentar ainda mais os seus resultados. Vamos lá. Bônus 1. Os potenciais negócios milionários encontrados e perdidos por uma página matadora. Sabe quando você enxerga uma oportunidade incrível na sua frente e você fica indignado porque ninguém mais parece ver aquilo como você? Isso aconteceu diversas vezes comigo nesses últimos 5 anos e ainda acontece no meu dia a dia. E nesse bônus eu vou te mostrar alguns potenciais negócios milionários que eu me deparei realizando testes na tentativa de diversificar a minha atuação. São nichos onde eu encontrei páginas e chamadas totalmente matadoras que tinham uma conversão absurdamente alta de visitantes em leads, mas que eu considero perdidos porque até hoje não tem no mercado uma única oferta razoável para aproveitar todas essas leads. Você vai perceber que uma página matadora é um verdadeiro termômetro para o potencial de sucesso de um negócio. E talvez até seja você a pessoa que vai explorar uma dessas oportunidades potencialmente milionárias. Bônus 2. Seleção de imagens de alta conversão. Nesse bônus você vai receber um pacote com 50 imagens de fundo escolhidas a dedo por mim para você utilizar nas suas próprias páginas matadoras. São imagens impactantes e de alta qualidade do mesmo padrão que eu utilizo nas minhas páginas. Para ter um pacote tão variado de imagens de alta qualidade como esse, você teria que investir pelo menos R$ 383 em um site de imagens profissionais e muito tempo de análise e pesquisa. Mas nesse bônus você vai ter acesso a essas imagens gratuitamente para aplicar de forma imediata e sem qualquer esforço. Bônus 3. Frases e palavras que valem ouro em uma chamada matadora. Nesse bônus eu vou literalmente compartilhar com você algo que eu nunca compartilhei antes, nem com os meus parceiros de negócios mais estratégicos. E eu confesso que talvez tenha sido até agora por uma questão de vaidade minha, porque com o conteúdo desse bônus eu sempre fui capaz de criar muito rapidamente chamadas fantásticas de uma forma que impressiona qualquer um, sejam parceiros, clientes ou amigos. E eles acreditam que eu possuo um dom natural para isso, mas a verdade é que eu tenho colecionado essas frases e palavras cuidadosamente há muito tempo. E com uma coleção dessas na mão, você provavelmente vai causar o mesmo impacto e vai deixar seus visitantes alucinados para se cadastrar quando eles chegarem na sua página. Bem, o custo total do programa para ter acesso ao meu método Páginas Matadoras e mais os 3 bônus que eu acabei de citar é de R$ 997. Mas eu resolvi fazer uma coisa muito especial hoje. É o seguinte:
Quando você algum dia tiver a oportunidade de me conhecer melhor, você vai entender que eu não estou somente interessada no sucesso financeiro do meu negócio. Eu realmente estou interessada também em fazer a diferença para empreendedores brasileiros que têm aquele brilho nos olhos. Como eu te contei nesse vídeo, já foi uma luta chegar até onde eu cheguei. E, sinceramente, poucas coisas me dão tanto prazer quanto saber que, de certa forma, eu posso fazer a diferença para empreendedores lutadores, assim como eu. Para que eles não passem por tudo que eu passei para chegar lá. Logo, além de te treinar, eu também estou interessada em saber do seu sucesso. Porque isso é um dos meus principais motivadores para trabalhar com afinco todos os dias. E esse retorno me ajuda a superar os meus desafios. Por isso eu resolvi te dar um incentivo especial. Deixa eu te explicar. Se você se comprometer comigo a, depois de construir suas páginas matadoras com sucesso, voltar e reportar isso para mim, eu vou conceder, por tempo limitado, uma condição especial de modo que você possa adquirir esse método por apenas R$ 397. Então, se você está comprometido comigo, tudo que você precisa fazer é clicar no botão abaixo desse vídeo que diz: sim, eu quero páginas matadoras. Depois é só seguir as instruções para realizar o pagamento. E assim que ele for aprovado, você vai ganhar o seu acesso pelo período de 12 meses ao portal de treinamento, onde você poderá assistir às aulas. Agora é o seguinte, você não precisa simplesmente acreditar no que eu e outras pessoas estamos falando a respeito da qualidade desse treinamento e da possibilidade real de você criar páginas matadoras para o seu negócio. E isso porque eu e o Romualdo oferecemos uma garantia incondicional para esse programa. Ou seja, você faz sua inscrição no programa hoje, tem acesso irrestrito aos materiais publicados no portal, começa a aplicar o método nas suas páginas. E se dentro do período de 30 dias após sua inscrição, você não estiver completamente satisfeito com tudo que viu e ouviu dentro desse programa, você só precisa mandar um e-mail para o nosso suporte solicitando a sua garantia. E nós te devolveremos todo o seu dinheiro de volta, cada centavo. E você não precisa responder nenhuma pergunta, você não precisa dar qualquer explicação, afinal de contas a garantia é incondicional nesse período de 30 dias. Sinceramente, se você não estiver satisfeito, eu não acho justo ficar com o seu dinheiro. Ou seja, você tem total segurança de fazer esse investimento hoje. Então clica no botão sim, eu quero páginas matadoras aqui abaixo e faça sua inscrição para transformar as suas páginas em verdadeiras alavancas que vão projetar o seu negócio para um próximo nível de faturamento. Agora não tem mais muito que eu possa te falar. Cabe a você escolher uma das 3 opções possíveis nesse momento. Opção 1, não fazer nada, ignorar que existe um método com o qual você pode consistentemente criar páginas de alto poder de conversão em leads e continuar exatamente do jeito que está, com o seu negócio andando com freio de mão puxado, desperdiçando um enorme potencial, desperdiçando toda a potência do motor do seu negócio que poderia levar ele muito mais longe, continuar potencialmente perdendo centenas, talvez até milhares de visitantes e oportunidades de vendas todos os dias. Opção 2, tentar descobrir tudo por conta própria e talvez levar anos para sacar o que realmente funciona para multiplicar a conversão de uma página. E se essa for sua escolha, boa sorte, porque eu mesma tive que investir alguns milhões de reais para fazer isso e com certeza deixei de gerar outros tantos milhões de leads até aperfeiçoar o método. E opção 3, você pode ter acesso ao método Páginas Matadoras hoje mesmo, receber praticamente de mão beijada todas as sacadas que eu tive em 9 anos de geração de leads, plugar esse método diretamente no seu negócio e fazer com que ele atinja todo o seu potencial de faturamento em pouquíssimo tempo. E tudo que você precisa fazer é clicar no botão sim, eu quero Páginas Matadoras, logo abaixo. Assim que você clicar no botão, você será redirecionado para a nossa página de pagamento totalmente segura. E imediatamente após a aprovação do seu pagamento, você receberá um e-mail com acesso ao portal do Páginas Matadoras por 12 meses. É isso então, tome sua ação agora e eu espero você do outro lado. Opa, eu sou o Jerônimo, idealizador do programa Profissão Coach. E talvez você saiba, talvez não, eu fui servidor público, eu fui advogado da União por 14 anos. Eu tinha um belo salário, estável, concursado, mas eu não era feliz com o que eu fazia. E um dia eu resolvi que eu queria remunerar a minha paixão. Minha paixão é coach, minha paixão é fazer as pessoas acreditarem que podem ser melhores. E eu escolhi o marketing digital para remunerar a minha paixão. E quando eu fui para o marketing digital, eu percebi que o
o meu maior ativo, o que era mais importante, o mais valioso para mim, era construir uma lista. Construir uma lista de pessoas que tinham interesse pelo meu conteúdo. E para construir essa lista, eu preciso ter páginas de captura que convertem. As pessoas chegam numa página de captura e se ela não puser o e-mail dela lá, de nada vale. Nem eu percebi que existe técnica para isso. Isso não é simplesmente chegar lá, criar uma chamada, criar uma página de captura e botar lá. Existe técnica, existe método, existem medições para você fazer para que isso aconteça. E foi conhecendo a Cris Franklin e o Romualdo Cronenberg que eu vi que eles são uma máquina de converter. E aí não tinha como. Eu passei a prestar atenção neles, observar o que eles implantavam e comecei a usar aquilo no meu negócio de coaching. E aí, sem dúvida nenhuma, eu vi as coisas acontecerem num grau extremamente mais poderoso. Então, sinceramente, se você quer ter um negócio digital, se você quer realmente fazer a diferença, impactar a vida das pessoas, a Cris e o Romualdo são as pessoas que você tem que estar alerta para seguir em termos de conversão. Só para terminar a história, eu consegui remunerar minha paixão tanto quanto eu queria e hoje eu vivo 100% do coaching com marketing digital. Eu não sou mais servidor público, eu sequer pedi licença, eu pedi exoneração. Se eu quiser voltar hoje, eu não posso e eu nem quero. Tá bom? Um abraço e eu te vejo por aí. Olá, eu sou a Paula Abreu, sou escritora e coach de alta performance. E eu trabalho ajudando pessoas que estão infelizes com seus trabalhos ou carreiras a começarem a fazer novas escolhas com mais consciência em busca de uma vida e um trabalho com mais propósito. Para mim é muito importante que quando a pessoa chegue na minha página, num primeiro contato com o meu trabalho, ela consiga passar essa barreira, né, dessa página e chegar no meu conteúdo, porque só se ela chegar no meu conteúdo que ela vai chegar realmente em quem eu sou, em o que é o meu trabalho, em qual é o meu propósito, qual é o meu objetivo, a minha missão e como que eu posso ajudar essa pessoa com o meu conteúdo, com a minha experiência, com o meu trabalho. E a gente faz isso através de chamadas matadoras, de páginas matadoras. Se a gente não tem uma página matadora, se a gente tem uma página que tem problemas, pode ser muito possível que, por mais que você tenha a solução para o problema do seu cliente, ele não vai chegar a ser seu cliente. Ele vai chegar na sua página, mas não vai se inscrever na sua lista e com isso você não vai conseguir começar um relacionamento com ele, não vai conseguir oferecer as soluções que você tem para que ele possa virar o seu cliente. E eu já tive esse problema em alguns lançamentos, né, de ter páginas que geraram objeção, que a gente, por avaliar as métricas, a gente viu que não teve a conversão que a gente gostaria, e em comparando com outros, a gente via que havia diferença de conversão. E isso é uma coisa muito importante para você prestar atenção quando você estiver lançando um produto ou um serviço novo. Que você tenha páginas matadoras com chamadas matadoras que realmente eliminem todo tipo de objeção que o seu prospecto pode ter. E eu acho que no Brasil não tem ninguém que sabe mais do que isso, do que a Cris Franklin e o Romualdo Cronenberg. São as pessoas para quem eu ligo e peço ajuda, mando mensagem no Facebook quando eu estou fazendo alguma página, quando eu estou fazendo uma chamada. E inclusive eu brinquei com a Cris que esse meu vídeo ia ter que fazer um depoimento ao contrário, né? Porque no meu último lançamento eu não mostrei a minha página para a Cris e eu percebi que teve uma conversão muito pior do que poderia ter sido e provavelmente por coisas muito pequenas que eu particularmente não tenho a expertise da Cris para sacar e fazer essa mudança. Então, para o meu próximo lançamento eu já falei com a Cris que eu preciso muito das páginas matadoras dela para conseguir de fato chegar no meu cliente, porque a página nada mais é do que um portal que fica lá entre você e o seu futuro cliente. E se você não conseguir fazer com que esse portal seja muito atraente, você simplesmente não vai conseguir chegar no cliente. Então, eu acho que se você está aí começando o seu negócio, você precisa conhecer o trabalho da Cris e do Romualdo e precisa dessa ajuda para conseguir chegar no seu cliente. E mesmo que você já tenha um negócio hoje, como eu já tenho, por exemplo, um negócio que faz mais de 6 dígitos por lançamento, ainda assim, você também precisa dessa ajuda, porque eu vejo pela minha própria experiência. Por não ter tido essa ajuda no último lançamento, eu perdi provavelmente muitos leads que eu poderia ter conquistado. Então, fica a minha dica para você.
Cola na Cris, cola no Romualdo e tenha a sua página matadora. Um beijo e até a próxima. Olá, eu sou o Rodrigo Cardoso, eu sou o criador do programa Ultrapassando Limites, sou palestrante corporativo há praticamente 20 anos, já treinei empresas como os Minas, Vale, Mercedes, só que agora eu entrei no mundo digital. Entrei no mundo digital e venho aqui nesse depoimento agradecer bastante a Cris e ao Romualdo, porque as páginas matadoras, se você que está no mundo digital e está assistindo esse vídeo sabe disso, elas são essenciais para grandes resultados. Se você construir e orquestrar um lançamento sem cuidar da captação de lead, de chamadas que realmente deem resultado, em minha opinião é o mesmo que construir uma mansão em cima da areia da praia. Ou seja, nós precisamos de uma base sólida e é isso que Páginas Matadoras ensina. Para vocês terem uma ideia, eu tentei fazer do meu jeito e não funcionou muito bem. Uma das minhas estratégias de captação de lead é a palestra que eu criei e eu dei o nome para essa palestra as 3 características que as pessoas alcançam sucesso. Aí eu pensei, não, essa chamada não está boa. Por que não uma chamada com um ponto de interrogação? E aí lá fui eu e mudei. Por que algumas pessoas têm sucesso e outras não? Falei, agora tá legal. E quando o Romualdo, quando a Cris, eles viram isso, eles falaram, não, Rodrigo, para tudo. Uma chamada, ela tem que atrair a pessoa. Ela tem que atrair a pessoa para clicar, para ela deixar o e-mail e para assistir sua palestra. E aí a sacada foi para a mudança dessa chamada. A chamada se tornou as 3 características essenciais que vão fazer você definitivamente alcançar o seu sucesso. E olha, eu fui testar. Eu não confiei simplesmente no que eles falaram. Eu fiz o teste AB e adivinha, pessoal, o resultado dessa chamada que eles me ajudaram foi muito, mas não é que foi um pouquinho superior, foi muito superior às outras minhas tentativas. Por isso, se você quer construir uma mansão numa base sólida, se você quer ter lançamentos, funil de vendas, se você quer ter resultados grandes, precisa começar pela base. E a base está em chamadas matadoras, página matadora. Está em você captar os e-mails com chamadas que realmente atraem as pessoas. Então eu recomendo fortemente que você escute o que esses 2 têm para ensinar, porque eles são de longe os maiores nomes no Brasil no que tange a formação de lista. Obrigado, Cris, e obrigado, Romualdo. Um forte abraço para todos vocês. Eu sou empresário, consultor, criador do programa Vendedor de Milhão, também da máquina de cliente, né? Mas hoje eu estou aqui para falar do Romualdo e da Cris Frank, né? Bom, o fato é que, assim, eu vejo muita gente querendo ensinar sobre como você pode converter mais leads, ou gerar mais tráfego, mas o fato é que existe uma coisa, apenas só tem uma coisa que separa grandes experts em determinado assunto de pessoas que ensinam porque conhecem, ou porque aprenderam no livro, porque, enfim, fizeram algum curso. Isso se chama experiência, né? Se chama campo de batalha, tá? E eu particularmente me sinto muita vontade para falar da Cris, do Romualdo e até para pedir a ajuda deles diversas vezes, porque eu sei que a Cris não ganha dinheiro ensinando as pessoas a ganhar dinheiro, né? A Cris teve uma agência, durante muitos anos, gerou mais de 1 milhão de leads, então ela entende muito daquilo que ela faz, né? E antes de ensinar, antes de ousar ensinar alguma coisa, a Cris testa tudo exaustivamente, né? Ela testa muito, ela testa muitas coisas e ela é capaz de fazer dezenas, centenas de campanhas para ver o que está funcionando, o que não está funcionando. Então, quando ela diz alguma coisa para mim, eu sei que eu posso ficar tranquilo, porque se ela está falando, é porque a coisa funciona, né? Eu posso acreditar, posso me tranquilo, porque a coisa funciona. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes, quando a gente fala de página de captura, uma palavra, uma cor, né? O jeito que você coloca uma frase, uma imagem, enfim, qualquer coisa pode afetar assim bruscamente o seu resultado, né? Você pode dobrar, você pode triplicar a conversão da sua página, às vezes por um pequeno detalhe, né? E o melhor jeito de você saber o que funciona e o que não funciona, né, é realmente você testando, você fazendo aquilo várias vezes para você entender qual o padrão, qual o modelo que tem ali. E isso é uma coisa que a Cris se especializou em fazer, né? Como afiliada, ela promovendo várias pessoas, vários produtos, ela testou exaustivamente várias coisas que funcionam, principalmente no nosso mercado, né?
Eu não discuto com pessoas como a Cris, como o Romualdo, porque eles são 24 horas, eles passam 24 horas só fazendo isso, né? Eu sei que muitas vezes a gente perde muito dinheiro comprando produtos que não ajudam em nada, ou então não mostram nada de novo, ou então coisas que enchem a gente de teoria barata, né? E se você já sofreu com isso, pode ficar tranquilo, porque o que a Cris e o Romualdo estão oferecendo é nada mais, nada menos que um corta-caminho, que o caminho das pedras para o seu sucesso digital. E fica tranquilo, porque com eles não tem enrolação. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.